A pergunta que fica é, será que era tão necessário ser tão sofrido assim? Será que precisava levar a frase, se não for sofrido não é Corinthians, tão a sério? Bem, com alguns testes cardíacos, o Corinthians está na final da Copa do Brasil, em busca desse tetracampeonato nessa competição que tá engasgado. Dessa vez foi um jogaço, hein? Cruzeiro e Corinthians em Itaquera, uma festa linda por parte da torcida corintiana, com mosaico, o Corinthians com a vantagem, lembremos bem, né? Que tinha vencido lá no Mineirão por 1-0, contrariando muitas expectativas, porque muita gente achava, e eu também achava, o Cruzeiro favorito para esse duelo, e o Corinthians foi lá e venceu e conseguiu uma boa vantagem. E jogando bem, jogando com uma postura guerrida, lutadora. Porém, e eu esperava uma postura minimamente igual, mas o que vimos no primeiro tempo foi bem preocupante. O Corinthians meio que colocou o resultado debaixo do braço e chamou o Cruzeiro pro campo. Falou assim, cara, vem que eu vou ficar aqui fechadinho, vou tentar sair no contra-ataque. Estratégia essa que claramente não deu certo, porque assim o Cruzeiro falou, tá bom, você tá me chamando, então eu vou fazer uma pressão. Realmente lá no jogo do Mineirão foi uma partida muito aquém do Cruzeiro, muito ruim, eles não iam se dar o luxo de jogar tão mal assim de novo e foram pra cima, não teve como. O Corinthians tinha que se segurar, se era a estratégia, tinha que passar sufoco, mas dava claramente para ver que não ia aguentar. O Cruzeiro tava martelando, tava tendo boas chances. Teve uma com o Matheus Pereira, né, que o Caio Jorge colocou pra dentro da área, ele pegou um voleio lindo, ia ser um golaço. O Hugo Souza defendeu, e daí no rebote o Gustavo Henrique fez um milagre. Assim, o Corinthians já merecia estar atrás do placar muito cedo. Realmente foi um primeiro tempo muito ruim do Corinthians, nada deu certo, não teve chance real de gol, o Cássio não trabalhou. E era óbvio que uma hora ia sair o gol e não demorou, né? Quer dizer, até demorou mais do que eu esperava, porque só foi sair aos 40 minutos. Cruzamento para dentro da área e Arroio, que foi muito mal lá no Mineirão, lembremos, o Arroio foi muito mal naquele jogo, entrou ainda no primeiro tempo com a lesão do Sinisterra, ele livre, adiantou o Mateuzinho e cabeceou no contrapé do Hugo Souza e fez 1-0, né? Então a vantagem que o Corinthians tinha já tinha ido pro espaço, graças a uma má atuação coletiva do time, e o Cruzeiro tava com a moral elevada. Não ia demorar também para sair o segundo gol, tanto é que não demorou, porque aos 50 minutos, já no início da segunda etapa, nem deu tempo do Corinthians meio que raciocinar as mudanças, que entraram, se eu não me engano, o Rodrigo Garro e quem foi? E o Ranielli. Saíram o Carrilho e o... Putz, não vou lembrar quem que saiu. E o Martini, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas acho que saiu esses dois. O Corinthians nem deu tempo de meio que se reconectar na partida, tentar alguma coisa, dormiu no ponto, deixou o Caio Jorge livre, até meio que pararam na jogada achando que estava impedido, mas não estava, daí ele achou de novo o Arroio, que fez assim um 2-0, resultado esse que não levava mais para os pênaltis, porque classificava o Cruzeiro diretamente para a final, né, sem precisar de disputa de pênaltis nem nada. O Arroio Júnior, né, como ele gosta de ser chamado, né, porque ele é muito fã do Neymar Júnior, do Vinícius Júnior. É impressionante, eu vi uma estatística que ele tem incríveis 4 gols na carreira e 3 são contra o Corinthians. No Brasileirão e 2 nesse jogo, realmente ele gosta de castigar a gente. E assim, depois desse gol, o Corinthians estava perdido. Eu tenho certeza que a torcida ficou muito desesperada, eu inclusive fiquei, porque assim, a gente não via a luz no fim do túnel, a gente não via alguma esperança, que realmente o time estava muito mal, a tendência era o Cruzeiro fazer mais. Mas é aquilo, tem toda a mística de Itaquera e aí entrou. Foi com o peso da camisa, mesmo não jogando nada, conseguiu se reerguer e logo na sequência conseguiu o 2-1. Aos 55 minutos, Rodrigo Garro colocou para dentro da área, né, após cobrança de falta. O André Ramalho desviou bem ali no bico da área mesmo, contou com uma ajudinha do Cássio, sejamos bem sinceros, eu acho que o goleirão foi mal. Não sei se ele tá com saudade de casa, quis ajudar um pouquinho, mas querendo ou não, pra mim ele falhou, daí a bola sobrou livre na pequena área ali, e Matheus Bidu, que jogou muita bola, esse jogo realmente foi muito bem, o lateral esquerdo ou direito, sempre confundo, acho que é esquerdo, cabeceou e fez assim o 2-1, resultado que levava para os pênaltis, lembremos, né, porque foi 1-0 lá, 2-1 aqui, íamos para os pênaltis. Mas o Corinthians, por incrível que pareça, se ele estava batido, ele acordou depois do segundo gol. Tentou de qualquer forma, exerceu uma pressão, o Dorival Júnior colocou o Léo Jardim no bolso na segunda etapa, foi um jogo muito bom do Corinthians no segundo tempo, eu não sei porque não entrou assim desde o primeiro, mas enfim, fez pressão, o Cássio teve que defender, teve 2 bolas na trave, o próprio Matheus Bidu quase que vira o herói da noite de fato mesmo, porque ele fez um meio voleio, uma bicicleta ali, foi na trave, o Breno Bidon teve uma chapadinha também na trave, mas assim, não estava querendo entrar, parecia que os deuses do futebol queriam, clamavam por uma disputa de pênalti entre Hugo Souza e Cássio na Neoquímica Arena, e foi exatamente isso que aconteceu da maneira mais histórica e assim, como que eu posso falar? Sofrida. Um teste para cardíaco em Itaquera, cara,
Os batimentos cardíacos foram lá em cima. Porque assim, o roteiro era simplesmente impressionante. De um lado, o Cássio, o maior ídolo para muitos da história do Corinthians, mas dessa vez vestindo a cor do rival do Cruzeiro, um dos maiores pegadores de pênalti do país. Do outro, Hugo Souza, especialista em pegar pênalti e que a cada vez mais coloca o seu nominho na história do clube. Então assim, para você converter uma cobrança contra esses dois, os pênaltis tinham que ser muito bem batidos. Coisa essa que o Yuri Alberto não fez. Realmente não foi uma partida boa do nosso camisa 9. E para piorar tudo, a primeira cobrança ele não bateu tão bem. Cássio foi no canto e pegou, deixando o Cruzeiro na vantagem. E os pênaltis subsequentes foram bem batidos. Matheus Pereira, Memphis Depay, Rodrigo Garro realmente não estavam dando chance para os dois ótimos goleiros, Hugo Souza e Cássio. Até chegar na quarta cobrança, que ali começou realmente as decisivas. Se o Vitinho perdesse, acabava. Mas não sentiu a pressão, bateu bem mesmo, porque o Cássio foi nela e mesmo assim ele fez, seguindo vivo. Mas aí tem aquelas histórias que o futebol nos proporciona. Ou ia ser muito bom para o Cruzeiro, ou muito bom para o Corinthians. Não tinha meio termo. Gabigol na bola. Se ele fizesse, acabava. Gabigol que foi responsável direto pelo Corinthians ter perdido aquele título em 22 para o Flamengo, né? Porque para quem não lembra, ele fez o quinto pênalti, ele marcou, incendiou o Maracanã e depois deu no que deu, nem vamos lembrar disso. Então era a chance dele nem precisar, ter mais cobrança. Ele ia acabar com o jogo. Ele entrou no jogo só para isso, ele entrou já no finalzinho. Mas, cara, como o próprio Hugo Souza falou na entrevista, não tem ninguém que conhece o Gabigol melhor que ele. Gabigol bateu muito mal. Alguns falam que ele bateu até de sacanagem. Eu tenho minhas dúvidas, mas eu não acredito nisso. Hugo Souza defendeu, seguindo vivo o Corinthians. Hugo Souza, que muita gente já estava zoando no Twitter, nas redes sociais, que parecia que não ia pegar. Ele nunca passa uma disputa em branco e com isso o Corinthians estava vivo. Mas antes de comemorar de fato, o Gustavo Henrique tinha que fazer seu pênalti. Um zagueiro, muita gente ficou desesperada, inclusive eu coloco a mim em conta, mas bateu muito bem, deslocou o Cássio, mostrando sim, ele é o nosso melhor zagueiro disparado, não tem discussão. Daí fomos para as alternadas, e daí não tinha como, o Hugo Souza era o protagonista da noite, o Wallace na bola, voou no mesmo canto e defendeu, deixando a Breno Bidon a responsabilidade de classificar o Timão para a grande final da Copa do Brasil. E se você achou que o moleque, o cria do terrão, ia sentir a pressão de ver o seu ídolo na frente dele, tá muito enganado. Nessa hora a idolatria não entra em jogo. Deslocou o Cássio e colocou o Corinthians de novo numa final de Copa do Brasil. A 8ª na história. Realmente o Corinthians é muito grande na competição. Óbvio que o maior é o Cruzeiro com 6 títulos. Estava em busca do hepta, mas não teve como. O Corinthians conseguiu sair de uma situação muito difícil dentro do jogo. Se reergueu aí na disputa de pênaltis, também com uma situação muito difícil, se reergueu e está na final, a 8ª em sua história, em busca desse tetracampeonato, numa competição que já vem batendo na trave algumas vezes, começou lá em 2018, com a própria derrota para a final contra o Cruzeiro, naquele jogo bem mais ou menos, né, com aquele gol do Pedrinho anulado. Se o Corinthians queria vingar do Cruzeiro, vingou, tá exorcizado o fantasma. Podemos roubar a frase do Flamengo? Ninguém nos morre nos devendo? Tá aí, Cruzeiro pagou a conta, eliminados dentro de Itaquera. Agora o Corinthians tem mais um fantasma para exorcizar, do Maracanã. Porque lembremos, em 22 pegamos o Flamengo na final, perdemos em pleno Maracanã. E nessa vez a final contra o Vasco, já saiu o resultado, né, numa disputa de pênaltis também bem frenética, vai ser Corinthians e Vasco e o jogo de volta vai ser no Maracanã. Então assim, já exorcizou um fantasma e o próximo é o estádio do Maracanã. E né, porque eu disse que vem batendo na trave algumas vezes, porque o Corinthians perdeu na semifinal em 23 para o São Paulo e também perdeu a semifinal de 24 para o Flamengo. E assim, que sorte do Corinthians ter um técnico que sabe jogar essa competição, né? Porque claramente o Corinthians deixou o Campeonato Brasileiro, sim, totalmente largado, só tinha esse objetivo, Copa do Brasil, confiou no Dorival Júnior e ele vem se mostrando muito copeiro. A sequência dele é impressionante, 23 campeão com o São Paulo, não, 22 campeão com o Flamengo, 23 campeão de São Paulo, 24 só não ganhou porque estava treinando a seleção brasileira e dessa vez de novo, finalista e provável campeão, né? Porque agora é 50-50, ou Vasco ou Corinthians. Imagina se ele leva 3 Copas do Brasil seguidas, né? Pelo menos que ele esteja treinando. E lembrando que ele já havia conquistado em 2010 com o Santos. Então assim, o Dorival Júnior sabe jogar Copas. Se ele não sabe jogar Brasileirão, ele sabe jogar Copa do Brasil. E o Corinthians está mais vivo que nunca, cara. O jogo de Itaquera é fundamental, é muito importante fazer o resultado. Porque assim, jogar no Maracanã, seja contra o Flamengo, Fluminense, Botafogo ou Vasco,
E o Vasco vai estar louco para ganhar esse título. Se tem uma final que os dois estão loucos para ganhar, vai ser essa. Porque não é a mesma coisa, o Flamengo chegou na final, o Palmeiras chegou na final, eles já estão acostumados a ganhar, mas o Corinthians e o Vasco, cara, faz muito tempo que a gente não ganha algo grande. A última vez que o Corinthians ganhou algo grande mesmo foi em 2017, o Brasileirão. O Vasco, se eu não me engano, foi a própria Copa do Brasil de 2011. Então, assim, os dois times estão obcecados por essa competição, então vai ser uma final muito linda, com as duas torcidas dando show, e eu tô muito ansioso e muito nervoso. Quarta-feira e domingo vai ser teste pro coração, e tomara que a gente se dê bem, cara. Mas é aquilo, comenta aí o que você achou desse jogo, foi loucura, foi uma das maiores disputas de pênalti nos últimos tempos, com os roteiros mais bem caprichados, um jogaço, inclusive, foi um jogo muito bom. Comenta aí se você concorda comigo ou não, se discorda, também deixa aí. Se gostou do vídeo, já peço seu like, a sua inscrição, caso você não seja inscrito. Estamos rumo a 2.700 seguidores aqui no YouTube, quem sabe chegar a 3.000 antes do final do ano. Se você já é, compartilha o vídeo com aquele seu amigo. Falou e fui, até a próxima. Próximo vídeo, quinta-feira no caso, né, após o primeiro jogo, nessa final da Copa do Brasil.